Prezados colegas, estamos reunidos aqui neste salão hoje como resultado de uma resolução que se chama a União pela Paz. Infelizmente, essa sessão emergencial não tem nada a ver com a paz. Todos os membros da Organização das Nações Unidas aqui têm certeza que não queremos mais uma rodada de conflitos no Oriente Médio, mais uma disputa entre os israelenses e palestinos. Tudo isso deve parar. O massacre de 7 de outubro e seus resultados não tem nada a ver com o povo palestino, não tem nada a ver com o conflito árabe-israelense, nem com a questão palestina. Isso não é uma guerra contra os palestinos. Israel está em guerra com o Hamas, a organização terrorista, jihadista, genocida, única e exclusivamente. É a democracia do Estado de Direito israelense contra nazistas do ano de hoje. Esses são os fatos. O Hamas não se importa com o povo palestino. Eles não se importam com a paz, nem com o diálogo. O Hamas tem um único objetivo: aniquilar Israel e assassinar todo judeu no planeta Terra. O manifesto original deles deixa isso muito claro. Vou ler algumas linhas. Israel existirá e continuará a existir até o Islã aniquilá-lo. Outra situação. Não existe solução para o problema palestino, exceto por jihad. Outra citação. O dia do juízo final só virá quando os muçulmanos lutarem contra os judeus e matarem eles. Meus amigos, no dia 7 de outubro ficou claro para o mundo todo que o manifesto do Hamas não era uma compilação de palavras vazias, era um plano de ação. Um plano de ação. Imaginem um dia lindo, ensolarado, o céu está aberto, tem música tocando, os jovens estão dançando num show, num festival de música que defendia a paz. Era cedo na manhã, no Shabat, o dia sagrado. O sol havia nascido para marcar um novo dia. Também era um feriado religioso judaico, Simchat Torah, que significa a felicidade da Torá, quando nós celebramos a nossa Bíblia Sagrada. E aí, em um piscar de olhos, esse jardim do Éden se tornou um inferno na Terra. O ar pacífico matinal foi cortado pelas sirenes de foguetes. Milhares de morteiros e foguetes do Hamas caíram indiscriminadamente em muitas cidades e vilarejos israelenses. Mas os foguetes eram apenas uma cobertura para o pogrom que foi criado quando os terroristas do Hamas invadiram Israel. Eles vieram por mar e pelo ar, com um único propósito: assassinar com selvageria todo ser vivo encontrado. Os assassinatos e os assassinos do Hamas passaram de casa em casa. Era uma ação planejada, premeditada. Eles assassinaram brutalmente muitos civis que estavam nas suas camas. Eles dirigiram carros e caminhões com metralhadoras. Sim, todos nós lembramos, assim como o Estado Islâmico, e atiraram indiscriminadamente em centenas de pessoas num festival de música. 300 pessoas foram queimadas vivos ou esganados naquele festival de música. O que sobrou eram pilhas de carne e membros. Os pais precisaram trazer as escovas de dente dos seus filhos para fazer análise de DNA, para descobrir qual braço pertencia a quem. Os terroristas do Hamas estupraram mulheres e crianças e empilharam os corpos que eles trucidaram. Milhares
de pessoas comemoraram. Vocês podem ver os vídeos disso. Milhares de pessoas comemoraram quando eles torturaram bebês. Assim como os nazistas, os terroristas do Hamas tiraram bebês de seus berços. Sim, nós temos vídeos, e balançaram os bebês contra o chão repetidas vezes até os seus crânios virarem uma bolsa de sangue. As crianças foram assassinadas na frente de seus pais e os pais na frente de seus filhos. Eu vi o vídeo de um terrorista que ele mesmo gravou. Ele jogou uma granada dentro de um bunker onde um pai e seus 2 filhos estavam. O pai foi morto imediatamente e os 2 garotos saíram do bunker correndo, gritando porque seu pai tinha sido morto e eles também queriam morrer. Tudo isso, acreditem ou não, está acontecendo enquanto o monstro que assassinou o pai deles tranquilamente abre a geladeira da família. Sim, não existe filme de terror que se compare à brutalidade pura que o Hamas realizou. Não, senhores. Amit Man, uma pessoa de 22 anos do Kibbutz Be'eri e um paramédico também, a Cruz Vermelha israelense, ela dedicou sua vida, literalmente, vocês vão ver por quê, para salvar os outros. Quando os monstros do Hamas invadiram o kibbutz, Amit Man correu para a clínica para tratar quantos feridos ela pudesse. Durante horas e horas, Amit trabalhou incessantemente para tentar salvar vidas. Ela sabia que esses terroristas sádicos estavam ali fora, porque ela ouvia os tiros, mas ela ficou lá. Ela estava comprometida a salvar vidas, não para fugir. Finalmente, os terroristas invadiram a clínica e colocaram uma bala no cérebro dela. Ela era paramédica da Cruz Vermelha israelense, estava usando o uniforme, mas isso não impediu esses selvagens. Foi assim que as equipes de resgate encontraram a Amit. Ambulâncias foram ateadas em fogo, não uma só, muitas. Dezenas de equipes médicas da Cruz Vermelha israelense foram alvejadas propositadamente. E muitos outros paramédicos assassinados. O hospital Barzilai, na minha cidade natal, Ashkelon, em Israel, sofreu ataques diretos dos foguetes de Hamas. Não foi pela primeira vez, porque o Hamas ataca com foguetes neste hospital há anos, propositadamente, mas nem uma única condenação dessa barbárie foi citada aqui. Nem pelo Conselho de Segurança, nem pelo secretário-geral, e não por essa resolução absurda. Parece que os hospitais e as equipes médicas só precisam ser protegidas enquanto não forem israelenses. A hipocrisia é inacreditável. Os monstros que parecem Estado Islâmico, que abduziram médicos dos hospitais israelenses e médicos de cidadãos de muitos outros países, bebês, crianças, pessoas com deficiência, idosos, sobreviventes do Holocausto. Phil Bibas tem 9 meses de idade e ele é refém agora mesmo. Em Gaza, ele tem 9 meses. Que terrorista bárbaro consegue fazer isso? E junto com ele há 30 outras crianças. 30 outras crianças. Nós vimos a brutalidade do Hamas em Israel e eu não consigo cogitar o terror que esses reféns estão sofrendo nesse momento, enquanto nós falamos aqui. Já se passaram 20 dias e Israel ainda está contando seus mortos. Levou semanas para reunir todos os corpos. Alguns corpos estão tão queimados que parecem carvão. É quase impossível identificá-los. Incontáveis corpos queimados já foram encontrados com cinza nas gargantas. Isso significa que ainda estavam vivos quando foram ateados em fogo.
propositadamente pelos terroristas do Hamas. Uma pilha de restos humanos incinerado que não pôde nem ser identificado. Inicialmente, os funcionários médicos não sabiam nem o que estavam olhando, mas depois de um exame por imagem, ficou claro que eram duas colunas vertebrais que foram unidas com um arame. Um pertencia a um adulto e o outro uma coluna vertebral pequena, que era de uma criança. Então tentem imaginar como se sentiu esse pai quando viu que ele e seu filho estavam sendo queimados vivos. Os gritos agonizantes do amor de suas vidas foi a última coisa que eles ouviram. Vocês não acham que é inacreditável essa resolução aqui hoje e essa sessão não estejam focados exclusivamente nos crimes de guerra do Hamas? Porque lendo essa resolução, parece que o Hamas está fugido. Cadê o Hamas? Quem escreveu essa resolução alega estar preocupado com a paz. Mas os assassinos, sem dó nem piedade, não são nem citados, não são nem mencionados nessa resolução. Eles veem cada um de vocês como títeres. Eles escrevem a resolução sem nenhum contexto, nem conteúdo. Eles supõem que vocês já esqueceram quem são os responsáveis pela violência desumana. E eles esperam que vocês vão apoiar automaticamente essa resolução. Ela é uma vergonha, é uma ofensa à sua inteligência. É impensável que uma resolução dessas, que nem menciona o Hamas, pode sequer ser trazida a voto. Por favor, prestem atenção nisso. Prezados representantes, o Hamas realizou atrocidades que nós não vemos desde o Holocausto. Mas, diferentemente do Holocausto, quando o que nós temos são basicamente fotografias em preto e branco e alguns vídeos sem áudio, dessa vez a prova está disponível em alta resolução. Porque alguns dos vídeos são tirados de câmeras de segurança, mas muitos são tirados dos celulares e câmeras GoPro que os próprios terroristas nazistas gravaram. Algumas pessoas podem se perguntar por que eles filmaram essa violência sádica. Eu digo por quê. É muito simples. Eles gravaram para aterrorizar o público israelense, para lançar esses vídeos e colocar medo no coração dos cidadãos israelenses. É isso que os terroristas fazem, eles aterrorizam as pessoas. Eu já vi muito vídeo nas últimas semanas que vai ficar preso no meu cérebro para sempre, mas tem uma imagem que eu fico vendo quando eu tento dormir. No vídeo, você pode ver um civil terrivelmente ferido, ensanguentado, mas vivo. E um selvagem do Hamas grita Allahu Akbar várias vezes e bate no pescoço do homem com uma enxada para decapitá-lo. O homem que está caído no chão é um funcionário da agricultura, um fazendeiro. Ele não é israelense, nem judeu. Ele estava lá simplesmente tentando ganhar a vida para a sua família. E ele foi decapitado com um instrumento de fazenda. Israel não está em guerra contra seres humanos. Israel está em guerra contra monstros. Olhem aqui o vídeo. هات سكينة هات سكينة هات سكينة هات سكينة Continuará a distribuir códigos de QR Code com links diretos, onde vocês podem ver essas atrocidades do Hamas, essa e muitas outras. O que você vê aqui não são fotos de Auschwitz, são israelenses que foram estuprados, queimados e destruídos. Isso não é Auschwitz.
Isso é Hamas. Não existem palavras, nem em inglês, nem em nenhuma outra língua que possa descrever o mal que nós acabamos de testemunhar. O motivo pelo qual não é descrevível é porque não há espaço para isso na humanidade. Mais de 1.400 foram mortos, milhares feridos, e mais reféns estão sendo mantidos agora pelos terroristas. Chamar o que aconteceu do 11 de setembro israelense é minimizar, porque 15 vezes mais pessoas foram mortas e feridas do que nos ataques de 11 de setembro. E os nossos inimigos não estão 7.000 quilômetros de distância, estão a 7.000 pés de distância, 2.000 metros. Então, nossa missão é aniquilar este mal da face da terra. O Estado Islâmico de Iraque e Síria existe nesses países, e o Hamas é o Estado Islâmico de Gaza. Então, assim como fizemos com o Estado Islâmico, Hamas precisa ser aniquilado. Nosso papel é aniquilar todas as capacidades do Hamas e usaremos todos os meios ao nosso alcance para fazer isso, não por vingança. Não é para se vingar, para retaliar. É para garantir que esse tipo de atrocidade nunca mais ocorra. Israel está na frente da guerra contra os jihadistas radicais. E se Israel não conseguir aniquilar o Hamas, então o mundo inteiro vai pagar o preço. A ideologia genocida do Hamas é assim como a do Al-Qaeda, dos ayatollahs em Teherã ou do Estado Islâmico. Não é só destruir Israel. Não. Na verdade, eles querem a dominação mundial. Eles querem trazer a guerra jihad para cada um dos seus países. Eles não vão parar enquanto não tiverem assassinado todos os infiéis, como eles nos chamam. Prezados colegas, nos últimos 16 anos, a comunidade internacional e a ONU foram coniventes com o terror que Hamas comete em Gaza. Coniventes, o mundo enfiou a cabeça na areia enquanto Hamas inseria seus foguetes dentro da população civil de Gaza. Aceitamos essa realidade absurda que uma democracia de direito pode viver lado a lado com terroristas que são um câncer, que matam civis indiscriminadamente, sem provocação. Nós vimos que nada pode mudar a ideologia genocida do Hamas. Infelizmente, nem a reabilitação de Gaza, nem os incentivos econômicos, nem nenhuma promessa de um futuro melhor. A ONU tentou, muitos de vocês tentaram, mas todos fracassaram. Todos fracassaram. Sabe por quê? Porque nada pode mudar uma ideologia genocida. Nada. Só existe uma solução para curar um câncer. É cortar toda célula cancerígena. A comunidade internacional investiu bilhões de dólares em Gaza e tudo isso foi para a máquina de guerra do Hamas. Foi para a sua cidade subterrânea de terror. Foi para suas instalações de fabricação de mísseis. Vocês se lembram que 18 anos atrás, Israel unilateralmente se retirou de Gaza. Nós nos retiramos do território de Gaza. Hamas poderia ter investido a verba internacional que recebeu para construir usinas elétricas, dessalinização de água, toda outra infraestrutura civil, mas não. Em vez disso, o Hamas explorou todo centímetro quadrado da faixa de Gaza para seu crescimento violento. Porque, para o Hamas, os civis de Gaza não são nada além do que escudos humanos, que quando morrem viram peões para as campanhas de propaganda do Hamas. Hamas está contando com vocês. Eles têm certeza que, apesar do massacre, a ONU ainda os defenderá e impedir que Israel se defenda.
Meus amigos, Israel está numa missão de resgate. Queremos resgatar os nossos reféns. Queremos salvar o nosso futuro e salvar o povo de Gaza dos seus tiranos selvagens. Uma missão de salvamento. Meus colegas, a missão de salvamento pode acabar agora mesmo. Não é necessário nenhuma resolução vazia, complicada. Ela pode acabar agora. Se Hamas abaixar as armas, devolverem os reféns em saúde, essa guerra pode acabar sem nenhum tiro a mais. Nenhum tiro. Por que vocês não se unem e pedem para o Hamas fazer isso? Quem escreveu essa resolução realmente quer a paz no mundo? Se quisessem mesmo uma solução imediata, por que eles não exigem que o Hamas faça isso? Em vez disso, essa resolução faz exatamente o contrário de encontrar uma solução. É exatamente o contrário. Em vez de promover a paz, essa resolução só garante mais violência. Deveria ser união a favor do terror, não união a favor da paz. Israel foi atacado e continua a ser atacado. Isso é um fato, agora mesmo, no sul do Hamas e do norte do Hezbollah. Enquanto isso, a resolução pede um cessar-fogo imediato. Cessar-fogo significa dar para o Hamas tempo de se reabastecer suas munições para que eles possam atacar de novo. Isso não é especulação, eles vão fazer isso. Todos vocês sabem disso. Qualquer pedido de um cessar-fogo não é uma tentativa de paz, é uma tentativa de amarrar as mãos de Israel e nos impedir de eliminar uma grave ameaça aos nossos cidadãos. Mas as distorções dessa resolução vão mais além ainda. Hamas é um grupo de terror que começou essa guerra e não é nem citado, nem sequer uma única vez. Aliás, a única referência oculta a esses terroristas barbáricos pode ser quando, entre aspas, ambas as partes são chamadas. Ambas as partes é uma comparação falsa entre o Estado de Direito de Israel e os jihadistas genocidas do Hamas. E eles contam com o fato de que cada um dos representantes reunidos aqui iriam cegamente assinar embaixo. Essa resolução é uma ofensa à sua inteligência e o único lugar onde essa resolução pertence é na lixeira da história. A lixeira da história. Mas, colegas, essa resolução não é a única coisa aqui hoje que está deslocado da realidade. O representante do regime sadístico que treinou e fundou o Hamas para o massacre de 7 de outubro, em breve vai falar com vocês. O Ayatollah do Irã tem o sangue de milhares de israelenses nas suas mãos. Tem o sangue de centenas de milhares de iranianos oprimidos, de ucranianos, de americanos e de tantos outros cidadãos nas suas mãos. O Irã é conhecido como o principal país hoje que apoia o terror por muitos motivos. E é absolutamente natural que o ministro externo desse regime brutal seja o orador que está por vir depois dessa resolução. Um país com a ideologia nazista de aniquilar Israel, oficialmente, está em solidariedade com sua proxy, o Hamas, que compartilha da mesma ideologia nazista e que quer a nossa destruição. Isso é totalmente compreensível. Dias atrás, ele falou com o líder do Hamas e o seu grupo aliado Jihad Palestino, defendendo essa chacina. E agora ele está aqui para encher seus ouvidos de veneno. Ah, sim, muito bem. União pela paz. União para aniquilar todos os israelenses. O assassinato de israelenses e o defensor iraniano não pertence aqui. É uma mancha na ONU e nos valores sobre os quais a ONU foi fundada. Meus prezados colegas, essa semana a ONU comemorou seu aniversário de 78 anos.
Porém, vendo essa resolução e a honraria que foi feita hoje, dá para ver que a ONU está tão corrompida, tão quebrada, que eu não tenho esperança de que chegará a sequer 90 anos, quem dirá 100 anos. Eu sou só um realista. Hoje é a prova mais clara, mais retundente, que estamos vivendo uma crise de legitimidade na ONU. O que nós estamos testemunhando hoje é a dessecração do que a ONU deveria representar. Depois dos horrores do Holocausto, essa instituição foi fundada para impedir que atrocidades fossem repetidas. Mas dentro deste salão nós temos os criadores e os agentes de crimes contra a humanidade que exploram o poder e os supostos membros dessa chamada família de nações que atacam democracias como Israel. Se essa organização deseja manter qualquer fiapo de legitimidade, eu imploro que vocês não permitam mais que essa farsa seja desfechada aqui. Votem contra essa resolução enviesada. Fiquem do lado certo da história. Não fiquem com os genocidas jihadistas que querem destruir vocês. Ultrapassem essas considerações políticas e façam o que a moral exige. Senhor presidente, Israel não vai parar de lutar para defender a verdade, mesmo se nós formos a única voz de sensatez aqui neste salão. Israel vai continuar a combater os genocidas que querem nos destruir. Nós não vamos nos descansar até que o Hamas seja eliminado e os nossos reféns venham de volta para casa. E nós vamos trazê-los de volta para casa. Para encerrar, eu quero pedir um minuto de silêncio para todas as vítimas do terror causado pelo Hamas. Mas se vocês quiserem ignorar as vítimas no seu texto, eu vou prestar os meus respeitos às vítimas agora.